Chegamos aqui para trazer para você as reflexões do segundo livro de Antifrágil, que aprofunda o conceito todo de o que exatamente é antifrágil, como reconhecê-lo, como o excesso de proteção cria fragilidade, o papel dos sistemas biológicos, sociais e econômicos. Por que o pequeno é mais antifrágil que o grande? No primeiro livro de Taleb, nós entendemos o conceito geral do antifrágil. Hoje, no livro 2, vamos aprofundar. Aqui, Taleb nos mostra como identificar o antifrágil e como ele se manifesta em diferentes áreas da vida, na biologia, na economia, nos negócios e até nas nossas decisões pessoais. Sendo assim, eu vou passar a bola para o professor. Diga lá, grande mestre, o que você tem para nos dizer sobre essa obra extraordinária? Valeu, garotinho. É sempre um prazer enorme falar com você e com todos os nossos amigos do YouTube que se interessam pelos temas levantados por nós aqui na First. O livro 2, assim como o primeiro, é importantíssimo. No primeiro livro de Taleb, nós entendemos o conceito geral do antifrágil. O antifrágil precisa do estresse. Taleb começa com uma ideia simples, mas poderosa. Tudo o que é antifrágil precisa de choques para viver. Pensem em uma árvore. Se ela cresce em uma estufa, protegida do vento, da chuva, do frio, ela parece saudável, mas suas raízes são fracas, e o primeiro vento forte a derruba. Agora pensem em uma árvore que cresce ao ar livre. Ela enfrenta tempestades, ventos, secas. E o que acontece? Suas raízes se aprofundam, seu tronco se fortalece, ela se torna resiliente e até mais que isso, ela se torna antifrágil. E aí temos a importância da variabilidade. O antifrágil não gosta da rotina estática. Ele precisa de variabilidade, de altos e baixos, de movimento constante. Taleb usa o exemplo do corpo humano. Se vivemos sem nunca mudar os estímulos, se comemos sempre o mesmo, se nunca variamos os exercícios, o corpo enfraquece. Mas quando ele é exposto a variações, como o jejum, a corrida intensa, o frio, o calor, ele se adapta, ele melhora, ele se torna antifrágil. E imagino que o Léo tenha algo para acrescentar, uma vez que já discutimos muito o assunto, tendo opiniões contrárias e muitas vezes concordando com as definições de Taleb e sua obra. Vamos lá, Léo, ajuda a gente nessa. Boa tarde, professor, Fábio, garotinho, e todos vocês que estão com a gente aqui na First School. Eu gostaria de trazer o perigo da superproteção, e o pequeno é mais antifrágil que o grande no perigo da superproteção. Taleb alerta contra o que ele chama de mãe superprotetora. Quando tentamos proteger demais um organismo, nós o enfraquecemos. Por exemplo, se uma criança cresce sem nunca se sujar, sem nunca pegar uma bactéria, o sistema imunológico dela não aprende a lutar. Ela se torna frágil. O mesmo vale para a economia. Quando governos tentam proteger demais empresas falidas, criam uma ilusão de estabilidade, mas na prática estão deixando o sistema mais frágil. O antifrágil precisa de pequenas crises constantes. São elas que o treinam para resistir quando a visão de que o pequeno é mais antifrágil que o grande. Um dos pontos mais fortes do livro 2 é esse. O pequeno é geralmente mais antifrágil que o grande. Por quê? Porque o grande é rígido, pesado, difícil de adaptar. Uma grande corporação demora anos para mudar de direção. É como um navio cargueiro, imenso, mas lento. Se aparece um iceberg, não consegue desviar. Já uma pequena empresa é ágil, se adapta rapidamente às mudanças, pode experimentar. Pode falhar em algo pequeno e aprender sem desaparecer. É o mesmo na natureza. Pequenas espécies, rápidas e numerosas, têm mais chances de sobreviver às mudanças, enquanto grandes animais, lentos e pesados, têm maior risco de extinção. E nesse momento eu gostaria muito de ouvir o Fábio, que sempre foi um notório sistemático, sobre as impressões dele quanto a esse tema tão relevante, não só para a formação individual dos cidadãos, mas de como as pessoas podem se tornar mais fortes e construir uma sociedade mais coesa, honesta e vibrante. Fala aí, Fábio, o que você tem a contribuir? Grande garotinho, sempre uma honra falar com você nesse momento tão oportuno, coerente e perspicaz.
Venho trazer a visão sobre as questões dos sistemas antifrágeis, indivíduos que aprendem com erros. Taleb insiste. O antifrágil só existe porque aprende com o erro. Um exemplo é a evolução. A vida só chegou até aqui porque milhões de mutações deram errado e algumas deram certo. Esses pequenos erros acumulados construíram a complexidade da vida. É o mesmo com empresas. O mercado é cruel, mas é sábio. Ele elimina as empresas frágeis e deixa sobreviver aquelas que se adaptam melhor. Por isso Taleb diz: não devemos ter medo dos erros pequenos. Eles são o laboratório da antifragilidade. E com a antifragilidade na economia e na política, Taleb critica o excesso de intervenção estatal. Quando governos tentam controlar tudo, quando criam sistemas que evitam crises a qualquer custo, estão, na verdade, criando uma bomba relógio, porque estão sufocando a variabilidade. Estão impedindo que o sistema aprenda com os pequenos erros, e o resultado é previsível: um colapso muito maior no futuro. O antifrágil precisa de liberdade, precisa da possibilidade do erro. Só assim ele cresce. Mas acho que o garotinho pode concluir toda essa explanação e nos ajudar nessa. Valeu, Fábio. E assim como em todas as falas de vocês, eu acredito que as lições do Taleb são importantíssimas e, no fim, Taleb nos mostra que o antifrágil está presente em toda parte, na biologia, na economia, nos negócios e na vida pessoal. A chave é entender que o antifrágil não é apenas resistente, ele se alimenta da desordem, ele cresce com a incerteza, e por isso, quanto mais tentamos criar um mundo artificialmente estável, mais frágil ele se torna. Me despeço com uma reflexão. Eu quero que vocês pensem em algo simples. Na próxima vez que enfrentarem uma dificuldade, na próxima vez que sentirem a pressão de um problema, perguntem a si mesmos: isso está me quebrando ou está me tornando antifrágil? Taleb diria: a dor, o erro, o choque são os professores mais sábios da vida, e cabe a nós decidir: vamos quebrar como o cristal ou crescer como a chama diante do vento? Um forte abraço para todos que estão com a gente aqui na First School, e se você chegou até aqui, considere se inscrever, curtir e compartilhar nossos vídeos para levar conhecimento ao maior número de pessoas. Um forte abraço, nós somos a First.